Vamos agora para fruto. Depois da fecundação, o ovário ele se desenvolve e se transforma em um fruto. E os óvulos vão se desenvolver nas sementes que guardam o embrião para posterior germinação. Então, vamos nessa. Os frutos. Após ocorrer o processo de polinização, que é quando o grão de pólen é levado até a estrutura feminina, ocorre a fecundação, a flor então ela sofre intensas modificações. Essas modificações incluem a perda das pétalas, das sépalas, as estruturas reprodutivas caem, permanecem apenas o pedúnculo, que vai dar origem lá ao talinho, e o ovário, que vai dar origem ao fruto. Os óvulos que ficam dentro vão dar origem à semente. Então, o ovário desenvolve-se e transforma em fruto, e os óvulos em semente. O fruto, ele vai atuar na proteção e como veículo de dispersão da semente. Por que como proteção? Lembram lá na gimnosperma? A gimnosperma é caracterizada como um grupo de sementes nuas. As sementes, elas ficam expostas. Elas ainda não são protegidas por um fruto. Já as angiospermas, que surge o aparecimento de frutos, o fruto ele surge justamente com o objetivo de proteger a semente que guarda o embrião lá dentro. Então, além dessa função de proteção, o fruto ele também atua como um veículo de dispersão da semente, porque os animais eles vão se alimentar do fruto, alguns animais ingerem também as sementes e depois eles defecam em outro ambiente. Então, eles levam essas sementes para germinar em outro lugar. Então, o fruto ele foi importante também para que essas sementes elas germinassem em ambientes diferentes. É constituído pelo pericarpo. O pericarpo é a porção originada das paredes do ovário e pela semente. Então, o fruto ele é formado pelo pericarpo, eu vou mostrar a vocês na imagem, e pela semente. O pericarpo ele é constituído aí de 3 partes: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Então, esse conjunto aqui forma o pericarpo. O pericarpo ele é formado pelo epicarpo, que é essa casquinha aqui, essa porção mais externa do abacate, é essa parte verdinha. O mesocarpo é essa porção aqui intermediária. Geralmente eles são carnosos e suculentos, é a polpa aqui que a gente vai se alimentar. E o endocarpo é a casquinha que fica aqui dentro, que protege aqui a semente. Então, o endocarpo é essa casquinha que é impregnada de lignina. Isso nesse fruto aqui do abacate. Agora, vamos aqui para a laranja para vocês verem a diferença. O epicarpo é a casquinha, só que o mesocarpo da laranja não é essa parte aqui suculenta que a gente consome. O mesocarpo é essa casquinha branquinha aqui dentro e o endocarpo que é essa parte amarelada. Então, o pericarpo ele é composto por epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo é a casca, o mesocarpo é a porção intermediária e o endocarpo é a porção mais interna aí que envolve a semente. Beleza? Vamos lá. Classificação dos frutos. Os frutos eles podem ser classificados como carnosos, suculentos, secos. Tem os frutos deiscentes e indecentes, as bagas, as drupas. Então, agora a gente vai começar a classificar aqui esses frutos. Tomate, pepino, laranja, mamão, abacate e melancia. Esses frutos, eles têm um pericarpo desenvolvido e suculento. Então, eles são classificados aí como carnosos. Já a castanha do Pará, castanha de caju, grãos de milho e vagem de feijão, ervilha e amendoim, eles vão ter um pericarpo pouco desenvolvido e seco. Então, eles são classificados como frutos secos. Então, nós temos aqui os carnosos, que tem um pericarpo suculento. O pericarpo, não esqueçam, que é aquele conjunto de epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E os frutos secos, que são formados pelos frutos que têm um pericarpo pouco desenvolvido. Beleza? Os frutos, eles podem ou não apresentar deiscência. É uma outra classificação de frutos. Frutos, eles podem ser deiscentes e indeiscentes. Essa deiscência, ela faz referência ao mecanismo natural de abertura para a liberação das sementes. Então, tem alguns frutos que essas sementes, elas são liberadas de forma natural,
E tem outros frutos que essas sementes elas só vão ser liberadas se algum animal consumir e fazer essa dispersão. No caso dos frutos deiscentes, eles vão se abrir naturalmente quando maduros. É o que acontece aqui, ó, na ervilha. A ervilha, ela abre a sua vagem naturalmente e libera as suas sementes. Então, quando ela está madura, ela faz esse processo. Então, ela é classificada como um fruto deiscente. Já os indeiscentes, eles não vão apresentar essa abertura natural. As suas sementes, elas só vão ser liberadas quando um animal consumir e dispersar aí essas sementes. Eu coloquei duas imagens aqui para que vocês possam observar. Um de um fruto deiscente e o outro de um fruto indeiscente. Os frutos carnosos. Olha só que a gente já viu. Os frutos, eles podem ser carnosos quando tem um pericarpo suculento, ou eles podem ser secos quando tem um pericarpo pouco desenvolvido. Eles podem ser classificados também de acordo com a deiscência. Os frutos indeiscentes, eles não vão ter a abertura natural. Os frutos deiscentes, eles se abrem quando maduros e liberam as suas sementes. Agora, vamos ver aqui uma classificação para frutos carnosos. Os frutos carnosos, eles podem ser de dois tipos, baga e drupa. E isso varia de acordo com a quantidade e disposição das sementes. Então, os frutos carnosos do tipo baga são aqueles frutos que são dotados de várias sementes. Eu coloquei alguns exemplos para vocês nas próximas imagens, mas olhem aqui, ó. Várias sementes, como é o caso da goiaba, do tomate. Já os frutos do tipo drupa é um fruto carnoso, só que eles vão ter um endocarpo rígido e lignificado. Ele tem uma semente única no centro, como é o caso do abacate, da manga, da azeitona, da ameixa. Então, vamos lá, essas classificações. O fruto do tipo baga. Lembrem que essa classificação é de acordo com os frutos carnosos e não de acordo com os frutos secos, viu? Os frutos carnosos do tipo baga, eles vão ser dotados de várias sementes, dispostas aqui, ó, de forma espalhada, tá vendo? Maracujina, tomate, kiwi, abóbora, goiaba, mamão, melancia, laranja, berinjela. Então, nós temos vários exemplos aqui de frutos do tipo baga. Já os frutos carnosos do tipo drupa, eles vão ter um endocarpo rígido e lignificado e formam aí um caroço único que normalmente fica no centro. Vocês têm aí o pêssego, a nectarina, a manga, abacate, cereja, ameixa, açaí, esses frutos que eu coloquei aqui como exemplo para vocês. Observem que eles têm a semente, o caroço aqui, ó, no meio, tá vendo? Um único caroço. Esses frutos carnosos são caracterizados aí, classificados como drupas. E os frutos secos, como eu já havia comentado com vocês, eles não vão ter o pericarpo suculento. O pericarpo é pouco desenvolvido, é duro e seco. E podem ser deiscentes ou indeiscentes. Relembrem comigo aí o que é deiscente e o que é indeiscente. Os frutos deiscentes, eles se abrem quando maduros. Os indeiscentes não têm essa abertura natural. A maioria dos frutos secos, eles são indeiscentes. Eles só vão liberar suas sementes ou quando apodrecerem ou quando forem comidos por outros animais. Beleza? Vamos aqui a outras classificações de frutos. Pseudofruto. O pseudofruto é o famoso falso fruto. O fruto verdadeiro, ele tem que ser originado do desenvolvimento do ovário. Só que em alguns frutos, eles vão se desenvolver de outras partes da planta que não é o ovário. Então, quando o fruto ele é originado do desenvolvimento de outras partes da planta, ele é chamado de falso fruto. Ele é um pseudofruto. Os exemplos que eu trouxe aqui para vocês foi a maçã, a pera, o morango, o caju, o abacaxi, figo. Apresentam partes suculentas e comestíveis, só que essas partes suculentas e comestíveis não formam fruto verdadeiro porque eles não são originados do desenvolvimento do ovário da flor. Ou eles foram originados de um receptáculo floral, lembram do receptáculo que é aquela base que sustenta o ovário? Tem um pedúnculozinho aqui, aí vem as pétalas, minha Nossa Senhora. Aí vem as pétalas, vou botar o talinho aqui.
Horrível esse desenho. Receptáculo floral, o pedúnculo, que também pode se desenvolver em fruto, ou até mesmo elementos do perianto. O perianto é o conjunto de sépalas e pétalas. Então, toda vez que o fruto ele for originado de uma estrutura, do desenvolvimento de uma estrutura que não é o ovário, ele é um falso fruto. Esse falso fruto, ele pode ser simples. A gente diz que o pseudofruto, ele é simples quando se desenvolve de apenas uma porção da flor, de uma única flor. Então, nós temos como exemplo aí o caju, a maçã e a pera. O caju é originado do pedúnculo da flor e a maçã e a pera são originados do receptáculo floral. Então, a maçã e a pera originam do receptáculo floral que se desenvolve e o caju é do pedúnculo, que é do talinho. Então, eles não são frutos verdadeiros. Já o fruto composto, a gente classifica como composto os frutos que são formados do receptáculo floral de uma mesma flor, com diversos ovários, originando vários frutos. Eu coloquei uma imagem para vocês entenderem isso daqui. O morango, ele é originado de um receptáculo floral da mesma flor, com vários ovários que são fecundados e vão dar origem a vários frutos. Então, quando você come o morango, aquelas bolinhas pretinhas, aqueles pontinhos pretos, na verdade, é ali que é o fruto verdadeiro, ali é que é o ovário. O que a gente consome também, a polpa avermelhada, não é o fruto verdadeiro. Aquilo que a gente consome é um receptáculo floral, a parte avermelhada. O fruto múltiplo é quando ele é originado de uma inflorescência. Lembram que uma inflorescência é um conjunto de flores. Eu comentei com vocês quando eu falei de folha. O fruto, o abacaxi, ele é uma infrutescência. Ele é originado de um conjunto de flores. Ele é originado de uma inflorescência. Olha as imagens que eu coloquei aqui para vocês, ó. O abacaxi, todos esses pontinhos pretinhos, a gente chama de aquênio. Aqui que são os frutos verdadeiros, porque aqui é que são os ovários. É um fruto seco. Essa parte avermelhada, que é a mais adocicada e suculenta, na verdade não é o fruto verdadeiro, ele é um receptáculo floral desenvolvido. Olhem ele aqui, ó, se desenvolvendo. Cada pontinho aqui é um fruto que vai ser originado após a fecundação. Aqui nós temos um outro pseudofruto, a castanha é o fruto verdadeiro, o que a gente consome, a polpa do caju que a gente consome, na verdade é o pedúnculo que se desenvolveu. No abacaxi é um exemplo de infrutescência, cada gominho desse do abacaxi era uma flor, ele é oriundo de uma inflorescência. A maçã e a pera, aquilo que você joga fora, depois que você consumiu a parte suculenta, a polpa, o que você joga fora, esse talinho endurecido aqui do meio, isso na verdade é que é o fruto verdadeiro. O que você consumiu não era o fruto verdadeiro porque não foi o desenvolvimento do ovário. A maçã, na verdade, é o desenvolvimento do receptáculo floral. Então, são pseudofrutos. E para finalizar, nós temos aqui os frutos partenocárpicos. A gente estudou a abelha o ano passado e nós vimos a reprodução por partenogênese. A partenogênese é um tipo de reprodução onde não ocorre a fecundação. Os óvulos, eles se desenvolvem sem ser fecundados. Lembra comigo lá a abelha, ó. A abelha rainha, ela produz os seus óvulos. Quando ocorre a fecundação, vai dar origem às operárias. Então, as operárias, elas são oriundas da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Só que nem todos os óvulos da abelha rainha são fecundados. Para ela não perder esses óvulos, eles se desenvolvem por partenogênese e vão dar origem ao zangão. Então, a abelha macho, o zangão, é filho só da mãe, porque os óvulos eles se desenvolvem sem fecundação. É o que acontece aqui nos frutos partenocárpicos. São frutos que vão se desenvolver pela atividade hormonal do ovário, sem que ocorra a fecundação dos óvulos. Isso é o que acontece com a banana. Quando você come a banana, aqueles pontinhos pretos da banana não são sementes, aquilo são óvulos que não foram fecundados. E aqui nós temos a laranja baiana e o limão Tahiti, que também são exemplos de frutos partenocárpicos. Beleza?